Agora eu vou ler para vocês quais são as principais orações que o cristão deve saber, né? Primeiro é pelo sinal da Santa Cruz, o Credo, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve Rainha, ó meu Jesus, Santo Anjo, ato de fé, ato de esperança, ato de caridade, ato de confissão. E eu vou confessar que algumas delas eu nunca tinha ouvido nem rezado, né? E eu sou filha de católico e me considero católica, né? Então a primeira que é pelo sinal de Santa Cruz, pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O creio, né? Acredito que todos saibam. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, o Salve Rainha. Agora começa as diferentes, né? Eu peguei os nomes, na verdade, né? Das orações. E até peguei, daí, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrer principalmente as que mais precisar da vossa misericórdia. O Santo Anjo também é bem comum. Aí tem o ato de fé. O ato de fé diz o seguinte: eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas, realmente distinta, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus se faz homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo mais que crê e assina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lo revelou. E nessa crença quero viver e morrer. Amém. Aí temos o ato de esperança. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me darei a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-las, porque vós, sumamente bom e poderoso, o haveis prometidos a quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu prometo fazer com o vosso auxílio. Ou seja, né, para sermos salvos, teremos que seguir os mandamentos de Deus. Depois, o ato de caridade. Ato de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo que vos ofende, por amor de vós, amo o meu próximo como a mim mesmo. Aí após o ato de contrição, que seria o último, né? Meu bom Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido por ter feito pecado, pois ofendi a vós tão bom e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém. Então essas são algumas das orações, né, que seriam da vida cristã, que estão inclusive há algumas bíblias, né, que dispõem todas as orações, que elas são mais completas, né, até como rezar o terço, tem algumas que tem a Via Crucis, a Via Sacra, né, as estações. Sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, eu acredito que todas saibam, mas eu vou dar uma relida aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, eu li de que esse é o principal mandamento, né? Aliás, aqui eu estava lendo os 10 mandamentos da lei de Deus, isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias.
Existem também os 5 mandamentos, que seriam da lei da igreja, né? Para a igreja católica. Não sei se há diferença entre outras religiões, né? Ou credos, que eles se modificam. Mas os 5 mandamentos da lei da igreja são: ouvir missas inteiras aos domingos de festas e guarde, confessar-se ao menos uma vez cada ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja, fazer penitência todas as sextas-feiras. Esta última parte do 4º mandamento eu desconhecia e andei procurando. Tem lugares que tem a mais, tem lugares que não, que é só jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Né? Eu, inclusive, quando era professora, nos livros não havia o restante, né? Que seria e fazer penitência todas as sextas-feiras. Pagar o dízimo segundo o costume. Aí tem também os 7 sacramentos, que são o batismo, crisma ou confirmação, Eucaristia, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, né? Aqui também anotei. Citar os mandamentos a respeito do relacionamento para com Deus. Quais seriam os mandamentos onde diz, né? Fala sobre nossa relação com Deus. Aí, aqui mostra que seriam no mandamento no primeiro, no segundo e no terceiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas e guardas. Esses são os mandamentos que nós temos para com Deus, né? Não ficar falando à toa, né? Tudo chamando ou jurando em falso. Eu juro em nome de Deus, né? Essas coisas não se devem ser feitas. Amar a Deus primeiramente, né? Não ter outro Senhor além de Deus, né? Não se vender ou se prostrar diante de outras coisas ou bens materiais. E guardar os domingos, né? Coisas assim que eu acredito que está sendo mais difícil, nós irmos às igrejas nos domingos, né? Em uma questão ou em outra questão, ou pela enfermidade em si que está tendo, ou pela falta de interesse ou medo, ou aquele negócio de não acredito ser necessário, né? Mas, né, nos próprios mandamentos dizem que isso seria essencial, né? Quantas orações existem, né? Pesquisei. Há vários tipos de orações e as orações não precisam ser iguais. Como eu tinha dito antes, é uma conversa, né? Às vezes você faz um diálogo com Deus, né? A oração, em sua verdadeira expressão, significa amizade, convivência e diálogo com Deus. Não é uma parte da vida cristã, é a própria vida cristã, né? Sem a prática constante da oração genuína, que é a verdadeira, a que você faz, a religião se torna superficial e vazia, né? A oração tem poder? Você acredita que a oração tem poder? Eu creio, né? Tanto que eu queria que as meninas, que vocês assistissem o filme, né, 40 Dias, O Milagre da Vida, mas ele não tem na Netflix. Então eu vou contar um pouco, né? Para quem tá ouvindo até aqui, é bem legal o filme. É sobre uma universitária que tá indo pra faculdade, e lá nos Estados Unidos, né? E, aliás, é uma história baseada em fatos reais. Aí tem uma outra moça bem bonita, né? Chamando se ela não quer ser voluntária para aliar a elas a causa de explicar e de dar apoio a moças que engravidaram na adolescência e não têm apoio, a explicar os métodos contraceptivos para que isso não aconteça em momentos indesejados ou quando elas estão fazendo a faculdade, ou enfim, né?
na adolescência, quando a maioria não tem o apoio do pai ou da mãe, ou enfim, ou são abandonadas, né? Engravidam e são abandonadas. E aí ela gosta da ideia e entra. Ajudar como voluntária. É uma clínica, já é bem grande essa clínica, é uma rede de clínicas, aliás. E ela começa jovenzinha lá e vai crescendo e vai... na cabeça dela aquilo é certo, né? Durante toda a semana, de segunda a sexta, eles realizam palestras preservativas, né? Então, no sábado, elas realizam abortos até na segunda semana, aliás, até perto do segundo mês, né? Se eu não me engano, é isso que diz no filme. Com algumas semaninhas ali, porque o embrião ainda não é feto, segundo eles, né? O pensamento da clínica. Então, assim, é só um saquinho ali, não sente nada, não tem dor, algo, né? Aconteceu de ser violentada, ou tinha um namorado, tinha uma base, e daí quando engravidei me abandonou, me expulsou de casa, ou algo do tipo. Era comum procurarem essa clínica para tirar, supostamente, o feto, né? E aí a família dela era totalmente cristã, né? Eles eram crentes a Deus e acreditavam que já era uma vida, né? Era uma vida, né? E rezavam sempre para que ela abandonasse esse emprego. E com o passar do tempo, ela se tornou gerente desse estabelecimento, né? Ela ficou 10 anos lá. E aí, houve um dia em que faltou uma das enfermeiras assistentes que fazia, e ela foi lá ajudar. E aí o bebezinho já era maior, né? Então apareceu cortando, né? Primeiramente o bebê parece que queria se desviar daquele instrumento cortante, né? Que é cortar para sugar. E aí ela ao ver aquilo e cortando, né? E aquele sangue sendo sugado pela máquina, depois ela começou a chorar, escorrer lágrimas dos olhos e saiu de lá com outro pensamento, né? E aí ela lembrou que quando ela era jovem, ela também fez 2 abortos. Uma porque ela estava com o primeiro namorado, quando engravidou o cara não quis mais saber dela e ela achou assim que ia acabar com a vida dela, ela fez um aborto. A segunda vez, ela já estava ajuntada, mas quando ela descobriu, eles haviam brigado e ela também optou por fazer um aborto, porque ela não queria voltar com ele, enfim, né? Essa parte foi bem vaga do filme, mas não ia dar certo voltar, e daí ela com um filho, né? Mesmo ela já sendo um pouco mais adulta, ela também abortou. E na frente dessa clínica, havia um grupo de jovens, uma ONG, que era contra esses abortos no sábado. Então, eles ficaram 40 dias fazendo orações na frente da clínica durante horas. E a outra superiora era muito grosseira, né? E tratava eles mal, saem daqui, queria expulsar, jogava água neles, porque tinha os regadores de canteiros, né? Mas essa moça, desde que ela começou a trabalhar lá, essa mulher, que aí virou, né, a gerente, ela sempre conversava com uma outra mocinha que perguntava, né, por que ela tava lá, né? Elas se falavam, oi, tudo bem? Como é que foi o seu dia, né? Assim, como se não tivesse um empecilho de uma trabalhar de um lado e outra do outro. Então, no dia em que ela participou daquele aborto, ela saiu transtornada e começou a mudar o pensamento dela. Aí houve uma reunião onde essa superior
falou que iam aumentar a data dos abortos, não seriam só no princípio ali, né, antes do primeiro trimestre. Eles iam até 23 semanas, né? Ou seja, o feto já está totalmente, né, praticamente formado. E bem maior, né? 23 semanas é um pouco mais que a metade do tempo. Então, assim, ela quis questionar, né? Falar assim que era uma coisa que seria preventiva, que já estava saindo do eixo. E aí a superior ainda falou que seriam feitos em outros dias da semana, não somente no sábado, e de uma forma debochada falou para ela: você acha de onde que vem os nossos lucros? Então, no que ela pensava que ela estava ajudando essas meninas de maneira preventiva, que realmente estava ajudando, e essas que outras que já estavam tirando o feto, ela viu que a superior dela não estava por esse interesse da ajuda, ela estava no interesse financeiro, né? Porque não é uma coisa barata para você fazer, né? Para se fazer. Então, sabe, nesses dias foi tudo assim. Aí ela quis questionar mais um pouco e a superior dela na reunião deu um jeito de desconversar. Depois foi atrás dela e deu um tapa na cara dela, né? E, tipo, ponhou ela lá embaixo. Falou um monte de coisa que agora ela ia vir com questãozinha de consciência, sendo que ela fazia aquilo há anos, né? Então, assim, ela não era melhor que ninguém, ela quis dizer, né? Nesse mesmo dia, a mulher foi atrás, né, do rapaz e da moça, que eram as principais cabeças da ONG, que era contra o aborto e sempre estavam lá orando, e falou que queria ajudá-las, né? Ajudar a orar, ajudar no que fosse, a começar de contar de que ela ia estender a idade gestacional para os abortos, seriam outros dias também, não sei o que, né? Então, tudo isso, ela ia expor que ela não estava mais, né, lá e que agora ela tinha enxergado que eles queriam fazer aquilo de forma para arrecadar, né? Então, assim, não era por ajudar realmente, né? Não era a principal enfoque ali, era a questão financeira de obter lucro, né? E aí eles começaram a conversar e nesse filme fala assim que a oração, os dias que eles estavam lá na frente orando, diminuía para 70%, né? Das 100 mulheres que marcavam iam 70%. Ou por vergonha, ou por saber que tinha alguém lá, ou porque às vezes a própria família sabia, né? Que a garota ia fazer ou decidiu fazer isso, ela pegava e elas não iam, né? Elas deixavam de frequentar, elas não iam fazer o aborto naquele dia marcado, porque eles estavam ali. Então, em números, né, no filme, ela mostrou que diminuía, sim, ou seja, né, quantas vidas eles salvavam ali, porque nesse período, ela tinha até tal período, aquele período, se passasse daquilo, já não era mais seguro para a mãe. Então, às vezes, de uma semana para outra, passava da idade gestacional de fazer o aborto, ou a própria pessoa mudava a ideia, né? E decidiam em segurar o bebê, em ter o bebê. E ela começou a lutar para conscientizar de que havia as outras formas, que havia aquela ONG para ajudar até mesmo a cuidar e a ter o bebê, sabe? A estar ali se ela precisasse, ou se tivesse uma enfermidade, ou, sabe? Então, assim, ela mudou o pensamento, mudou de lado. Quando ela contou para a família dela ficou muito feliz, né? Inclusive, numa cena do filme, aparecem os coletores que tiravam pareciam galões, aqueles tonéis que põem combustível dentro, era sangue, era o bebê, né, todo o bebê
que tava ali, que eles sugavam e ficavam ali. Então passou aquela cena, às vezes eram tirados 2 aqueles tipo containers com as crianças. Então, quando estavam saindo, eles pediram para orar, né, por aqueles fetos, né, porque seriam vidas. Então, foi uma coisa assim que, para quem é contra, né, para quem toca, porque assim, você sempre tem outra alternativa, né. Existem as adoções, né, os lugares onde aceitam essas crianças, né, é mais humano do que fazer um aborto, né, porque assim, existem as maneiras preventivas, né, então, cuidem-se, né, deviam ter cuidado antes para não acontecer do que acontecer aquilo. Então, continuando sobre o filme, aí quando a superior dela soube de que ela estava do outro lado e contando, passando as informações do que iria acontecer, ela chamou essa mulher na justiça. E um cara que não era assim grandes coisas como advogado se ofereceu para ajudar, porque essa mesma mulher já havia desdenhado sobre uma das causas dele, né? E ele gratuitamente foi lá ajudar. E bem no fim, ela pediu uma indenização lá para a mulher, não sei o que, não sei o que. Ela perdeu, né? Para gerente que havia passado de lado. E em questão de 1 ano, fechou aquela clínica, né? Não conseguiu ir para frente, as pessoas começaram a ter um olhar diferente. Ela expôs, né, todas as coisas que aconteciam e ajudou economicamente, financeiramente a aumentar a ONG que realmente ajudava e cuidava daí das jovens e dos bebês. E aquela ONG foi crescendo e então acabou, né, falindo, fechando em questão de 1 ano. E aí depois, se eu não me engano, foi construído um parque no lugar daquela clínica. Faz um tempo já que eu assisti esse filme, eu fui procurar e já não achei mais no Telecine. Mas assim, é bem emocionante, é bem bacana. E aí quando ela fala em questão de que a oração tinha poder em números, aí você vê que realmente, sabe, a oração tem poder. E não só ali, a gente percebe na nossa vida, sabe? Em dados até mesmo sobre o Covid, né? Quando agora há pouco tempo que eu estava doente, positivada, eu ouvi falar de que as pessoas que tinham familiares junto, principalmente, tiveram uma melhora muito mais rápida e mais positiva